Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Sou a professora Mônica Vicente e vou trabalhar o componente de ciências, uma aula para o 8º ano. O tema da nossa aula de hoje é as principais características do clima brasileiro, tá? E aí eu pergunto para você, nessa imagem que eu trouxe, o que mudou? O clima ou o tempo? Como assim, professora? Tinha alguém se organizando, contando ali, né, Geraldinho, enfim, férias, mar, areia, coqueiros, peixinhos, e de repente, quando ele chega na beira da praia, o que eu tenho ali? Uma frente fria, né? Pode-se dizer o que acabou de acontecer conosco agora, nesses dias, né? E aí eu pergunto, o que muda aqui? É a situação do clima ou é a situação do tempo? E aí eu vou explicar para vocês as diferenças entre tempo atmosférico e o tempo climático, tá? Então, o tempo atmosférico é uma condição passageira dos elementos do clima e ele pode se alterar a qualquer momento, como, por exemplo, hoje eu saí de casa, estava frio, agora já está calor, à noite eu posso voltar a ter um tempo mais fresquinho, então ele mudou ao longo do dia. Então, quando acontece esse processo, nós temos aí uma mudança do tempo climático. Então, o que está mudando é o tempo atmosférico. E o clima? O clima é a sucessão de diferentes estados de tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinadas regiões. Então, olha só, para que seja determinado o clima de uma região, eu não posso fazer o estudo ali de 1 mês, 2 meses. Esses estudos, eles podem demorar ali até 30 anos. Então, a pessoa passa durante 30 anos fazendo esses estudos para determinar o clima de uma determinada região. Então, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer a determinação de um clima, tá? Para saber qual é o clima de um lugar, é necessário fazer observações do tempo atmosférico diariamente. E aqui eu vou trazer para vocês nessa imagem alguns elementos que ajudam, tá, na determinação desse clima daquela região. Então eu tenho aqui a questão da temperatura, tá, que eu preciso estar verificando constantemente. A questão de precipitação. O que é precipitação? É a quantidade de chuvas que cai em uma região, a pressão atmosférica que esse local sofre e a quantidade de ventos que esse local tem. E aí eu tenho outros elementos também, tá? Aí faz-se essa junção de todos esses elementos e ali eu tenho o clima determinado das regiões. E aí eu digo para vocês o seguinte, o mapa do Brasil, ele está dividido aqui em 6 principais climas, tá? Eu vou ter o equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico úmido, semiárido e o subtropical. E aí eu vou falar para vocês, assim, eu vou dar algumas informações de cada um desses tipos de clima. O clima equatorial, ele se encontra nessa parte azul. É um clima que ele vai estar lá mais na região norte do país, né? Ali na região amazônica. Nós vamos ter aqui temperaturas médias, tá? Ali de 21, 25, 30 graus, dependendo do dia. É um local onde nós temos muitas chuvas, tá? Tem determinadas épocas do ano que chove todos os dias e às vezes o dia todo,
tá? Nós vamos ter aqui uma grande concentração de umidade por conta dessas chuvas, e aqui nós temos a precipitação, uma quantidade de chuva de mais ou menos 2.000 milímetros. O tropical, que é onde se encontra aqui a nossa região, ela ocupa a parte central do país, temperaturas elevadíssimas, né? Nós aqui, os cuiabanos, que o digam aí, tem dia que para bater 42 graus é fácil, tá? E aqui nós temos duas estações bem definidas, uma chuvosa, que é no verão, e outra seca, que é no inverno. Então, o tropical, ele se caracteriza por essas duas estações, chuvosa e seca. E quando chega a estação seca, nós vamos ter aqui uma enorme quantidade de queimadas. Clima tropical de altitude, ele vai ocupar essa região aqui do país, tá? Ele se localiza no interior, apresenta as temperaturas consideradas aqui ao nosso estado bem mais baixas, quer dizer, é mais fresquinho lá, e aqui nós temos também um índice pluviométrico acima de 2.000 milímetros por ano. Então é uma região que chove bastante, tá? Clima tropical atlântico úmido, ele vai ocupar essa parte litorânea, tá? As temperaturas são elevadas e nós temos ali uma grande quantidade de umidade, regiões que chovem bastante também, e o índice pluviométrico está em média de 1.250 a 2.000 milímetros anuais. O clima semiárido, ele vai ocupar essa parte amarelinha aqui do mapa, é onde fica a região nordeste ali do nosso país. Aqui nós vamos ter o índice pluviométrico, ele é muito baixo, é a região mais seca que nós temos no nosso país, tá? Se as chuvas não ocorrer no verão, o pessoal já começa a dizer que será um ano de seca, tá? Aqui no estado de Mato Grosso a gente está dizendo que a gente está tendo poucas chuvas nesse ano, porém tem lugares que ainda nem choveu lá no semiárido. Então lá às vezes eles passam 4, 5 anos, 8 anos sem ter uma chuva boa. Então o índice pluviométrico dessa região é muito baixo, tá? A chuva lá é escassa. Clima subtropical, ela fica na região sul do país, estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, aqui também pega um pedacinho. O que nós vamos ter aqui é uma amplitude térmica muito grande. O que é essa amplitude térmica? Eu inicio o dia com baixas temperaturas, ao final do dia eu tenho ali uma temperatura que às vezes pode ter 15 graus a mais. Então eu iniciei o dia com 15, 18 graus, chego ao final do dia com 28, 30 graus, 33 graus. Então, nesse subtropical, no clima subtropical, nós vamos ter ali uma enorme diferenciação ali da amplitude térmica, tá? E nessas áreas aqui, bem ao sul do país, nós vamos ter aqui algumas cidades que podem até nevar, dependendo da época do ano. Coisa, né, impensado para o nosso estado e para o clima semiárido. E aqui eu trouxe uma atividade para vocês também. Então, olha só, nosso país possui tipos de climas diferentes, tá? Por quê? Por conta da sua extensão territorial. E aqui, mas ele tem um clima que caracteriza todo o nosso país, tá? Aí eu te pergunto, mas o clima predominante do Brasil apresenta duas estações bem definidas, uma chuvosa
e outra seca. Quais desses climas aqui, equatorial, tropical, subtropical, semiárido, que eu vou ter uma estação chuvosa e a outra seca? E aí eu digo para vocês que o clima que caracteriza o nosso país de uma maneira geral é o clima tropical, aonde nós estamos inseridos, tá? E aí, chegando ao final de mais uma aula, gostaria de deixar um recadinho para que, se possível, não saia de casa. Quando sair, use suas máscaras. Na rua, sempre que possível, passar o álcool em gel. E, estando em casa, gente, a melhor coisa é água e sabão. Muito obrigado e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.